do Carmo, Léo Rodrigues presente, Leomar Hengt, Marco Antônio Ferreira, Maria Aparecida de Lima, Sebastião Carneiro, Zílio Soares. Havendo quórum legal, em nome do povo, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 32ª sessão ordinária do segundo período legislativo da Câmara Municipal de São Miguel do Guaporé. Solicito ao seu secretário que proceda à leitura do texto bíblico. Ezequiel, capítulo 38, versículo 2 ao 5. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Mesequé e de Tubal, e profetiza contra ele. E dizer: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que sou contra ti, o Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e porém anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todas as espadas. Solicito o senhor secretário que proceda à leitura da ordem do dia. Câmara Municipal de São Miguel do Guaporé, Estado de Rondônia, Poder Legislativo, 32ª reunião ordinária 2017, 2 de outubro de 2017. Expediente: apreciação da ata da reunião anterior, apresentação do expediente recebido, palavra vaga aos vereadores inscritos, pequeno expediente, palavra vaga aos vereadores inscritos, grande expediente, palavra vaga aos vereadores inscritos no livro especial de oradores, prolongamento de expediente, leitura de correspondência. Ordem do dia, segunda parte. Discussão e votação sobre prestação de contas relativas ao ano de 2007. Explicações pessoais, palavra vaga aos vereadores inscritos, sala das sessões, 22 de setembro de 2017, Ismael Crispim Dias, presidente da Câmara Municipal de São Miguel do Guaporé. Solicito o senhor secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Câmara Municipal de São Miguel do Guaporé, Poder Legislativo, Estado de Rondônia, ata da 31ª reunião ordinária, segundo período legislativo da primeira sessão legislativa da 8ª legislatura da Câmara Municipal de São Miguel do Guaporé, realizada aos dias 25 de setembro de 2017. Cito: Avenida Capitão Silvio, 1446, às 9 horas da manhã, sob a presidência interina da vereadora Maria Aparecida de Lima, secretariado pelo vereador Léo Rodrigues e a presença dos senhores vereadores Adilson dos Santos, Alexandre Carazai, Selma Mesa Barba, Marco Antônio Ferreira, Leandro do Carmo, Leomar Hengt, Sebastião Carneiro, Exílio Soares. Coloco a referida ata em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Se concordam, permaneçam como estão. Se contrários, se manifestem. Declaro aprovada. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente recebido. Projeto de Lei Municipal número 82, autoriza o repasse de subvenção à Associação Comercial Industrial de São Miguel do Guaporé, a SISMIG. Interessado, Poder Executivo. Projeto de Lei Municipal número 83, modifica a Lei Municipal número 1717/2016, que estima a receita e fixa a despesa do município de São Miguel do Guaporé para o exercício financeiro de 2017. Interessado, Poder Executivo. Projeto de Lei Municipal 84, assunto: modifica a Lei Municipal número 1717/2016, que estima a receita e fixa a despesa do município de São Miguel do Guaporé para exercícios financeiros de 2017. Interessado, Poder Executivo. Solicito o senhor secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas. Excelentíssimo senhor Ismael Crispim, presidente da Câmara Municipal de São Miguel do Guaporé.
A direção da PAI São Miguel do Guaporé e demais associados tem a honra de convidar Vossa Senhoria para participar das comemorações alusivas ao Dia das Crianças, organizado por essa instituição, com programação em data 5 de outubro a 10 de outubro, a partir das 8 horas, nas dependências da PAI São Miguel do Guaporé, Avenida 16 de Junho, 1250, nessa cidade. O referido convite é extensivo a todos os vereadores, salientando a importância da participação de Vossa Senhoria no aludido evento, que servirá para reafirmar o compromisso dos legisladores de nossa cidade com as crianças e adolescentes excepcionais. Sem mais pelo momento, e colocando-nos à disposição, aproveitamos o ensejo para apresentar votos de estima e consideração. Atenciosamente, Cátia Maria Ferreira, diretora da APAI São Miguel do Guaporé. Ofício número 1920, a Sua Excelência, senhor presidente da Câmara Municipal de São Miguel do Guaporé, com cópia para ao senhor presidente Valdeci Elias, Fundo Municipal de Saúde de São Miguel do Guaporé, Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé, assunto crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Senhor presidente, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 27 de 9 de 2017, no valor de R$ 175 mil, na conta vinculada ao contrato de repasse número 839876-2016, firmando com o Fundo Municipal de Saúde de São Miguel do Guaporé, assinado em 30 de 12 de 2016, no âmbito do Programa Aperfeiçoamento do SUS, sob a gestão do Ministério da Saúde, que tem por objetivo ampliação de unidade de atenção especializada em saúde. Ofício número 1811/2017, a Sua Excelência, o senhor Ismael Crispim Dias, presidente da Câmara Municipal de São Miguel do Guaporé, assunto contrato de repasse celebrado entre o município de São Miguel do Guaporé e a Caixa Econômica Federal. Senhor presidente da Câmara Municipal, em atendimento ao disposto no artigo 116, de 21 de junho de 1993, informamos da celebração do contrato de repasse número 843203 de 2017, operação 1043 75078, que tem por finalidade a aquisição de equipamentos para o Teatro Municipal. O valor repassado é de R$ 200 mil, tendo o município de São Miguel do Guaporé se comprometido a aportar, a título de contrapartida, a quantia de R$ 2 mil, correspondente a 0,99% do valor de investimento. O prazo previsto para a execução do empreendimento contratado é de 30 de 8 de 2020. Quaisquer informações adicionais relativas ao contrato de repasse referido podem ser obtidas a qualquer tempo junto a esta gerência executiva e negocial do governo Porto Velho. Respeitosamente, Alinor da Silva Moraes, analista sênior. Queremos receber aqui com muita alegria os alunos da Escola Lázaro Alves de Lima, a diretora da Escola Lázaro, a diretora Ivone, e a professora Leia, que encabeça o projeto, já foi nos notificado há alguns dias, com a visão de ensinar os alunos o processo de cidadania, de conhecer como funciona o Parlamento Municipal. Parabenizo pela iniciativa. Eu acho que é dessa forma que nós conseguiremos ajudar as famílias são-miguelenses a criar e formar bons cidadãos. Ao público presente, gostaria de informá-los, conforme determina o artigo 180 e seguintes do regimento interno desta Câmara, nesta sessão serão analisadas as contas relativas ao exercício financeiro de 2007, de responsabilidade do ex-prefeito municipal Paulo Nóbrega de Almeida. E dessa forma, a sessão terá um rito diferenciado, de modo que não haverá pronunciamento dos senhores vereadores e nem análise de outras matérias, porque as contas municipais são consideradas matérias exclusivas. Ressalto que esta é a finalização do processo de análise de conta, onde foi conferido ao senhor Paulo Nóbrega todos os meios de defesa, sendo que hoje ele ainda
se presente estivesse, poderia usar o prazo regimental de 1 hora para fazer sua defesa e as suas considerações à referida conta. Isso ele pode tanto fazer pessoalmente, como pode encaminhar um representante. Essa defesa poderá ser feita pelo próprio julgado ou seu procurador, e no caso do ex-prefeito Paulo Nóbrega de Almeida, foi nos antecipado, a não ser que mude, que não comparecerá e nem mandará o procurador. Nos termos do artigo 182, parágrafo 1º, a linha E do Regimento Interno, essa presença é facultativa, vem se achar por necessário, ou seja, poderia ou não comparecer. Dessa forma, passaremos diretamente às demais partes da sessão ordinária especial. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer prévio 04 de 2011, expedido pelo Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, e parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento relativamente à prestação de contas do ano de 2007. Processo número 1080-2008, apensos 2120-2007, interessado, assunto e responsáveis, município de São Miguel do Guaporé, prestação de contas, exercício de 2007, Paulo Nóbrega de Almeida, prefeito municipal, CPF número 180-447-601-30, período 1 a 14 de 12 de 2007. Relator, conselheiro Francisco Carvalho da Silva. Parecer prévio, número 04 de 2011, pleno. Prestação de contas referente ao exercício de 2007 do município de São Miguel do Guaporé, emissão de parecer prévio contrário à aprovação. O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, reunido em sessão ordinária realizada no dia 14 de junho de 2011, dando cumprimento ao disposto no artigo 31, 1 e 2 da Constituição Federal, combinado com o artigo 57 da Lei Complementar número 101 de 2000 e artigo 35 da Lei Complementar Estadual número 154 de 96, apreciando a prestação de contas do município de São Miguel do Guaporé, referente ao exercício de 2007, de responsabilidade do senhor Paulo Nóbrega de Almeida, por unanimidade de votos, em consonância com o voto do relator conselheiro Francisco Carvalho da Silva, e considerando que resultaram insatisfatórias as aplicações atinentes ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico, em razão do descumprimento do artigo 60 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República, combinado com o artigo 22 da Lei Federal número 11.494 de 2007, decorrente do pagamento em proporção inferior aos 60% do Fundeb, da remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica, cujas despesas representaram apenas 54,74%. Decide emitir parecer prévio contrário à aprovação das contas do chefe do Poder Executivo do município de São Miguel do Guaporé, senhor Paulo Nóbrega de Almeida, referentes ao exercício de 2007, ressalvando os atos e as contas da mesa diretora da Câmara Municipal, bem como os recursos repassados pelo Estado por meio de acordos, ajustes, contratos, convênios ou outros instrumentos que serão julgados separadamente por este tribunal. Participaram da sessão os senhores conselheiros Valdivino Crespim de Souza, Francisco Carvalho da Silva, relator, Paulo Curi Neto, o conselheiro substituto Davi Dantas da Silva, conselheiro presidente José Gomes de Melo, a procuradora-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, Érica Patrícia Saldanha de Oliveira. Sala das Sessões, 14 de julho de 2011.
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento resolve exarar parecer sobre as contas municipais do ano de 2007 de responsabilidade do senhor Paulo Nóbrega de Almeida, pelo que se manifesta da forma seguinte. Considerando que o balanço geral e as demonstrações contábeis que constituem a prestação de contas da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé, exercício de 2007, foram elaborados consoantes disposições legais pertinentes, considerando que os gastos na manutenção e desenvolvimento do ensino superaram o percentual mínimo de 25% das receitas, cumprindo com a disposição do artigo 212 da Constituição Federal, considerando que o pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica atingiu o percentual mínimo de 60% dos recursos do Fundeb, cumprindo o disposto no inciso do artigo 60 do ADCT da Constituição Federal, com o artigo 22 da Lei nº 11.494 de 2007, considerando que o Poder Executivo observou o limite constitucional relativo ao repasse à Câmara Municipal estabelecido no inciso 1 do artigo 29A da Constituição Federal, considerando a observância ao limite constitucional relativo à despesa com o pessoal fixado no artigo 20, inciso 3º, letra B, da Lei Complementar número 101/00, considerando que a administração municipal cumpriu o disposto no artigo 67 do ADCT da Constituição Federal, incluído pelo artigo 7º, inciso 3º, da Emenda Constitucional número 29/00, quanto à aplicação do percentual mínimo em ações e serviços públicos de saúde, considerando, por fim, a constatação do equilíbrio financeiro apurado no balanço patrimonial, em que as disponibilidades financeiras são suficientes para cobrir as obrigações financeiras de curto prazo, tendo o Executivo Municipal de São Miguel do Guaporé praticado uma gestão fiscal responsável, considerando que o Tribunal de Contas excluiu de referidas contas o senhor Sidnei Anacleto Poletini, haja visto mesmo ter permanecido na administração apenas 15 dias no ano de 2007, restando referido ano unicamente sob a responsabilidade do ora interessado Paulo Nóbrega de Almeida, considerando que, mesmo devidamente convidado para prestar esclarecimentos sobre sua atividade de gestão no referido ano, o interessado quedou-se inerte, nada apresentando ao mesmo comparecendo perante esta comissão. Ainda assim, a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento é de parecer que as contas do município de São Miguel do Guaporé, relativas ao exercício financeiro de 2007, de responsabilidade do senhor Paulo Nóbrega de Almeida, prefeito municipal, estão em condições de merecer aprovação pelo plenário da Câmara Municipal. Assim sendo, requer ao presidente da Câmara, seja nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, designada a sessão para análise do presente parecer e, após, caso seja o mesmo aprovado, seja expedido o decreto legislativo de aprovação das contas para as finalidades de estilo. E o parecer. Sala das Sessões, 25 de julho de 2017, presidente Adilson dos Santos Moreira, relatora Sebastião Carneiro, membro Leomar Henket. Feita a leitura, convido os senhores vereadores para que, querendo, façam a inscrição no livro de oradores para manifestação sobre as contas em análise, sendo que no máximo 5 minutos para cada um, e os senhores poderão falar sentados dos seus próprios lugares. Inscrição. Lembrando que as contas em análise são as contas do exercício de 2007, de responsabilidade do então prefeito Paulo Nóbrega de Almeida. Para falar pelo prazo de 5 minutos, o vereador Adilson Moreira. Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui cumprimentar o público que nos assiste. Eu quero pedir e falar a cada um dos vereadores
sobre a prestação de conta do Dr. Paulo. Nós temos conhecimento da época que o Dr. Paulo chegou em São Miguel, da maioria de conhecimento de cada um dos senhores, quando foi prefeito de São Miguel, fez um grande trabalho aqui no município de São Miguel do Guaporé, e hoje está aí a prestação de conta para nós votar. E ele mandou avisar a cada um que hoje era para estar aqui, mas em questão que está em plantão lá em São Francisco, hoje, e tem várias cirurgias para fazer, não achou outro médico lá para fazer o plantão dele. Então, por isso, ele no momento não pôde vir, mas pediu aí a colaboração de cada um dos senhores e o agradecimento aí do voto de cada um dos vereadores. Então, questão dele não poder ter vindo, é porque hoje tem várias cirurgias lá para ele fazer e ele não achou outro médico para substituir ele. Então, desde já, mandou agradecer aí cada um dos vereadores. Mas é de conhecimento de cada um, nós já votamos aqui prestação de conta do Renes, votando essa do Dr. Paulo, aí depois tem a do Sidney, e depois tem a prestação de conta do prefeito Cornélio. Então, com certeza, talvez não vote esse ano essas duas prestações, que nós temos vários projetos, mas com certeza aí, desde já agradecer aí o voto de cada um dos vereadores. Convido o vereador Alexandre Carazai para falar pelo prazo de 5 minutos, assentado no seu próprio assento. Um bom dia a todos, cumprimentar aqui os vereadores em nome do nosso presidente Ismael, aos alunos do Lázaro, né, cumprimentar a professora Ivone, né, e parabenizar pela iniciativa. É uma oportunidade assim, ímpar, né, que os alunos têm de estar no convívio junto com os parlamentares, né, como funciona a nossa Casa de Lei. Cumprimentar também o público presente aí, os funcionários. Só uma questãozinha de ordem aí, senhor presidente, é só registrar aqui, parabenizar o senhor presidente da UCAVER pelo encontro que tivemos em Porto Velho, muito proveitoso, bem organizado. O senhor está de parabéns à frente dessa entidade, representando. E o que nos orgulha, né, de estar com um representante a esse nível e em São Miguel, onde a gente presenciou vários vereadores de outros municípios vindo lhe procurar, pedindo apoio, né, e que visite as câmeras de outros municípios que estão em condições assim precárias, né, abandonadas pelo municipal e legislativo. Acredito também, em referente às contas, como já tem vindo um parecer favorável aí, então a gente tem que votar favorável a essas contas, tendo visto que já se passou muitos anos, e questão de ressarcimento, de processo, o doutor Paulo vai continuar respondendo, né, se a justiça determinar que ele tenha alguma culpa, ele tomará esse procedimento. Cabe a nós aprovar essa situação. Muito obrigado. Alexandre, fazer um esclarecimento. O parecer prévio era para rejeição das contas. No parecer prévio estavam incluídos o prefeito Paulo Nóbrega de Almeida e o vice-prefeito Sidney Aparecido Poletini. O tribunal depois tira do processo o prefeito Sidney, mantém o prefeito Paulo, e no parecer do tribunal ele dá a sua opinião pela aprovação das contas. Só para ficar claro, o parecer prévio era pela rejeição das contas, o parecer pela aprovação das contas. Você dá a palavra ao vereador Zil Soares. Cumprimentar o senhor presidente, a mesa, os demais vereadores, e não poderia deixar de falar aqui para os menininhos. Parabéns, professora, diretora, professora Leia, em trazer os pequenos para assistir a sessão, que eu acho que é de suma importância. Desde o meu primeiro mandato, eu, com pouco conhecimento que tinha, mas já
se procurar nos anais da casa, vai encontrar que nós só conseguimos fazer um bom cidadão através da educação. Na época, quando questionava, era a questão do lixo. Se nós não ensinar os pequenininhos a catar o lixo e jogar na lata de lixo, nós vamos ter sempre os adultos que nós temos no São Miguel hoje, que usa de qualquer maneira. Mas aproveitar o ensejo, que estamos aqui para a questão de aprovação da conta ou não do Dr. Paulo, que fez na época um brilhante trabalho, mas só para ressaltar que até então eu não sabia votar conta de prefeito. Fui vereador por 3 mandatos. No primeiro mandato não houve votação de contas de ex-prefeito, no segundo também não. Passou-se outro, agora nesse apareceu e encaixou justamente agora nesse curso que tivemos recentemente, durante a semana, para aprender a votar contas de prefeito, que é meramente política a nossa aprovação ou desaprovação. Então fico mais aliviado depois dessa palestra que nós ouvimos lá pelo Tribunal de Contas, que um grande palestrante nos ensinou. Para mim, no caso, eu aprendi naquele dia que a votação que a gente faz lá é meramente política. Então, aos demais, que algum que não entendeu, que essa votação é simplesmente a questão política. Não deixa de se houver rejeição pelo Tribunal de Contas, vai ter que pagar as multas, vai ter que ressarcir o Estado, e a nossa votação é só política. Então, na época, eu acreditava muito no trabalho do Dr. Paulo. Eu sei que é difícil hoje um prefeito sair de um mandato sem ficar alguma coisa pendente, e o parecer prévio vem dizendo que estava tudo ok na época. Então, já de antemão, já vou até antecipar meu voto aqui, que serei favorável. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Zílio. Só me inscrever, secretário. Aproveitar o momento para parabenizar a manifestação dos senhores vereadores. E, lógico que sempre existe um entendimento, né, na questão da legislação, mas a lei orgânica, ela acompanha a Constituição Federal e nos dá essa condição de ser inviolável dentro do nosso território, na nossa fala, na nossa opinião e no nosso voto. Mas uma coisa não deixa de nos fazer ficar curiosos e aguardando o comportamento daqueles que têm conta a ser julgada na casa. Primeiro, ressaltando a importância do voto dos vereadores, do mandato do vereador. Isso é importante, porque há aqueles que não consideram e não dão importância ao mandato do vereador. Porém, quando chega nesse momento aqui, que é o julgamento de contas, e como aprendido no encontro em Porto Velho, o que a casa decide? A casa decide se aquele ex-prefeito pode ser candidato no futuro ou não. Vejam, senhores, o tribunal dá um parecer favorável e, se esse colegiado aqui entender que é contrário, vai derrubar o parecer e vai deixar aquele que foi prefeito inelegível. Chama a atenção e fica, na verdade, até uma mensagem, né, para aqueles que ainda têm contas a ser julgadas, e nós temos alguns amigos que têm contas a ser julgadas, e que precisam, nesse momento, dar uma atenção à casa, estando no mandato ou não. Eu lembro, pelo menos, do prefeito Ângelo Fenali, do prefeito Zenildo e do próprio prefeito Cornélio, que tem contas a ser julgadas na casa, né? E, pelo que se vê, alguns pretendem, no outro momento, ser candidato. E, para ser candidato, vão precisar do voto desse colegiado aqui. Então, a mensagem que eu passo é que o voto dos vereadores, o mandato dos vereadores precisa ser respeitado. Acho que isso alguns acabam esquecendo, mas é muito importante a gente fazer esse análise. Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrados os debates e passaremos à votação do parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento relativamente à prestação de contas do ano de 2007, esclarecendo que, para as contas serem aprovadas, é necessário o voto favorável de 2/3 dos membros da Casa, no mínimo 7 votos.
Se o parecer da comissão não for aprovado, as contas do ex-prefeito serão declaradas rejeitadas. Chamada nominal para os votos. Adilson Moreira. Alexandre Carazai. Maria Aparecida de Lima. Selma Mesa Barba. Ismael Crispim favorável. Leandro do Carmo. Leonildo Rodrigues. Favorável. Marco Antônio. Sebastião Carneiro. Zírio Soares. Declaro as contas do exercício de 2007, de responsabilidade do senhor Paulo Nóbrega de Almeida, aprovado por 10 votos favoráveis, que é a totalidade dos presentes na casa. Considerando o resultado favorável sobre as contas de 2007, convido os senhores vereadores para que se aproximem da mesa dos trabalhos para assinar o decreto número 009 de 2017, que convalida o resultado da votação. Todos os senhores vereadores. 09, não, 09, tudo 09. Já fez, já sabemos. Tudo 09, só pode ter mudado o texto, né? Isso mesmo. Uhum. Leonildo Rodrigues. Quantas vias eu vou assinar? Todas. Só o seu? Não tinha um final aí? Tinha. O que você está com hoje? 3. Liomar. Tião. Eu só tenho um. Eu já ia ligar. Para Paula. Ô, meu pai, eu tô chique agora.
Todos os senhores vereadores assinaram o decreto? Todos os senhores assinaram? Nós caminhamos para o encerramento da sessão, uma sessão de função atípica, né? Não é normal na modalidade que foi hoje, porque hoje é uma sessão de julgamento. Queria propor aqui, antes do encerramento, aos senhores vereadores, nós temos vários projetos em condições de ser votado, com o parecer já da Comissão de Justiça e Redação. Se a Comissão de Finanças e Orçamento achar que os projetos estão em condições de ser votados e se manifestarem no processo, nós estamos convocando reunião extraordinária para quarta-feira, 8 horas da manhã, para nós deliberarmos sobre esses processos aqui, para que os processos não fiquem demasiadamente tempo na casa. Então, nós temos condição de resolver isso na quarta-feira. Mas eu preciso do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. E isso precisa ser feito logo agora, após a sessão. Feito isso, assinar o recebimento da convocação e ficam convocados para quarta-feira, às 8 horas. Se não fizer, sessão ordinária na próxima segunda. Não havendo mais matérias a serem discutidas e votadas, agradeço ao público presente, invocando a proteção de Deus. Essa presidência encerra o trabalho de hoje. Tenham todos um bom dia. Nosso agradecimento à Escola Lázaro, professora Leia, professora Ivone, pela condução dos alunos aqui presentes. E as portas da Câmara Municipal, Poder Legislativo de São Miguel do Guaporé, estão sempre abertas e à disposição. Muito obrigado.